Usos e costumes de igreja não é regra, não é doutrina de princípio para a salvação. Aprendam isso. Tem muita gente deixando de pregar a doutrina de Cristo, que é princípio para a salvação, por onde a gente tem que andar para se manter na salvação, estão estabelecendo como princípio para a salvação, pregando doutrina de igreja, usos e costumes. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Muitos têm caído da graça, perdido o entendimento, porque estão mais preocupados, estão mais focados, estão se preocupando mais com a doutrina de igreja, usos e costumes, do que com a sã doutrina de Cristo. Quando Paulo diz a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, Paulo está dizendo: cuida de ti e da doutrina, fazendo isso, te salvarás. Paulo está advertindo Timóteo para que ele tenha cuidado, para não ser tirado do entendimento do princípio da salvação, por meio de ensinamentos, de questões que os homens estavam pregando. Quando Paulo vai advertir os Gálatas, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 3 e o 4, Paulo vai dizer: se vocês se deixarem circuncidar, da graça tem caído, de Cristo tem se apartado. Paulo está falando nesse sentido que essa doutrina que o povo estava trazendo exterior estava privando os irmãos da doutrina de Cristo, a doutrina para a salvação, usos e costumes da lei, usos e costumes de igreja, ritual de lei, obediência a regras e mandamentos de homem, não é o princípio de Deus para a salvação. É muito importante você entender isso. Você que está aí dedicando sua vida a querer formar os outros dentro da sua religião, tem que usar isso, não pode comer aquilo, não pode vestir isso. Cuidado. Você pode estar fora do entendimento e levando outros a desviar do entendimento da verdade do Evangelho. A doutrina de Cristo, que é a doutrina que traz os princípios para a salvação. Não é doutrina de usos e costumes de igreja. A salvação não é causa de comida nem bebida, de vestir isso ou não vestir. A salvação é conceito doutrinário, é questão de entendimento, não é questão de vestimentas. Está entendendo isso? Aí você vem dizer agora: mas irmão, então quer dizer que o crente pode se vestir de todo jeito? Não, meu amigo. Não se refere a crente. Se você é da religião evangélica, você tem um estilo de se vestir pela religião. Se você é do sistema católico romano, você tem um estilo de se vestir. Cada religião estabelece um estilo de veste, um estilo de obediência, um estilo de regra, de doutrina, de costumes, de uso. E eles estabelecem isso como meio para a salvação. Esse é o erro. Não estabeleça usos e costumes como princípio para julgar quem é e quem não é de Deus. Você pode estar cometendo um grande pecado de julgar com um juízo precipitado. E tu que julga os outros e não te observa, estás condenando a ti mesmo. Não julgue pela aparência. Não julgue pelo comer e pelo beber. O reino de Deus não é questão de comida e nem de bebida. Esse contexto aí, Paulo está se referindo a isso. Porque lá, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, 16, por ali, do versículo 14 em diante, Paulo vai falar sobre isso. Que os irmãos estavam julgando os outros por esse propósito, dentro desse contexto. Como hoje muitos estão julgando dentro da religião. Porque não se veste como a religião mostra. Porque não se veste no padrão da religião. Chegou o irmão para mim e disse assim: não, mas o crente se veste, o salvo se veste assim. Como? Qual foi o estilo de roupa que Jesus colocou? Não, você é salvo. Tem que se vestir assim, assim, assim. Jesus não estava preocupado com isso. Não estou dizendo que tem que se vestir depravadamente. Isso é questão de consciência, irmão. Isso é questão de pudor. Isso é questão de ambiente. Vestes é questão de ambiente. Não estabeleça uma veste como um princípio para a salvação, para salvo. Não julgue ninguém pelas vestes. Você está julgando errado.
vá conhecer o que é a doutrina de Cristo e vá pregar a doutrina de Cristo, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo esse conceito, esse assunto aqui? Para divertir muitos irmãos que estão aí julgando um ao outro, por causa de usos e costumes, por causa de comer e de beber, por causa de maquiagem, de brinco, de batom. O caminho para o céu, a causa da salvação, não é usar ou deixar de usar batom. Não é usar ou deixar de usar roupa comprida ou curta. A causa da salvação não é usos e costumes de igreja. A causa da salvação não é comer ou deixar de comer ou beber isso. A causa da salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando você entender isso, tiver esse entendimento e colocar tua fé, tua convicção, tua certeza de vida com Deus para o céu dentro do sacrifício de Jesus, aí tu está liberto. Mas enquanto você estiver pensando que você é salvo, que é de Deus, porque está vestindo a roupa assim, porque não usa maquiagem, porque não come isso, porque não bebe aquilo, enquanto você estiver colocando a causa da salvação dentro da tua igreja, dentro da tua forma de vestir, dentro da tua forma de comer, de beber, porque não usa isso nem aquilo, tu estás perdido, afastado de Cristo, da graça tende caído. Foi isso que Paulo repreendeu aos Gálatas. Os irmãos estavam estabelecendo ordenança que não era pedida por Jesus. Quem pede é o homem. Quem estabelece é o sistema. Jesus, não. Então nós temos que ser guiados por Cristo. O Espírito de Deus que trabalha em nós. O pudor, o conceito. É muito sério, meu irmão, o que eu estou falando aqui. A maioria dos pastores hoje dentro das igrejas não estão aplicando para o povo a doutrina de Cristo. Estão mais preocupados de pregar usos e costumes, doutrina de igreja, para fazer o povo andar dentro da forma que a igreja determina. O povo tem que ser instruído, irmão. É na doutrina de Cristo. Quem vai fazer a mudança na vida do povo aqui, ó. Não adianta mudar aqui. Tem que mudar aqui. E só quem muda aqui é a palavra. Tem que ter o entendimento transformado. A maioria dos pastores hoje estão mais preocupados em montar no povo das suas igrejas a regra da igreja, a norma da igreja, porque aqui na igreja tem que se vestir assim, porque o crente aqui da igreja tem que andar assim, o crente aqui da igreja não pode usar isso, nem pode pintar o cabelo, nem pode usar brinco, a mulher não usa maquiagem, o homem não pode usar bermuda, o crente aqui dessa igreja tem... Isso é de igreja. Isso é de igreja. Quer ser preso e quer viver dentro desse anátema de usos e costumes? É bom? É. Mas quando se aplica para a salvação, meu irmão, acabou. Não aplique usos e costumes como regra para a salvação. Não aplique usos e costumes como princípio para definir quem é de Deus e quem não é. Porque usos e costumes, todas as religiões vivem. Ah, porque tem que se vestir assim. Então os salvos são os deputados, são os jogadores que se vestem muito bonito, muito bem. Então salvos são as muçulmanas que se vestem da cabeça aos pés. Meus irmãos, saiam dessa coisa vã. Meus irmãos, não estabeleça um critério para quem é de Deus e quem não é. Não estabeleça um critério de vida de comunhão com Deus pela roupa, pelo vestir, pelo comer, pelo beber. Se fosse assim, escuta o que eu vou dizer agora. Em nome de Jesus. Se fosse assim, Jesus tinha aprovado os fariseus, os saduceus, os escribas, os principais, os religiosos judaicos, do sistema religioso judeu. Se fosse assim, dentro desse critério que vocês julgam, Jesus tinha aprovado os fariseus. Mas ele reprovou por isso mesmo. Porque ele se preocupava mais com a aparência, com a selfie, com a postura. E esquecia do interior, daqui, ó, do coração, da misericórdia, da compaixão, da fé, da paz, da alegria, do amor. Eles não queriam saber disso, tem que se vestir assim, tem que cumprir a obrigação da religião, tem que viver na norma da igreja para ser de Deus. Se fosse assim, Jesus tinha aprovado os fariseus.
mas ele reprovou, ele condenou. Os fariseus foram reprovados com as suas vidas religiosas, com os seus usos e costumes, com a sua aparência. Eu acho interessante, irmão. Eu acho interessante que Jesus vai dizer: vocês por fora tão bonitos, parece um sepulcro caiado. Olha o que Jesus vai dizer a eles. Eles entenderam. Dentro vocês estão podres. Só se preocupa com a exterioridade, com o exterior. Vocês se mostram santos para os homens, mas não conseguem impressionar a Deus pela sua religião, pelo seu senso crítico de santidade. Tem gente que se acha mais santo do que Jesus. Não chega perto de ninguém. Não fala com ninguém. Enquanto Jesus, que era santo, 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 verdadeiramente santo, estava no meio dos pecadores. Não vivendo a prática deles, mas estava lá para trazê-los para Jesus. Ele não estava condenando. Ele não estava julgando. E ele poderia julgar. Enquanto muitos religiosos estão aí julgando. Julgando as pessoas pela sua santidade, meu irmão. Pela sua religiosidade. Pela sua forma de vestir. Pelos seus usos e costumes. Parem com isso, meu irmão. Vão conhecer a Jesus. Vão conhecer a doutrina de Cristo. Vão conhecer o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus pede de ti, ó Israel. Os fariseus foram reprovados por isso. Eles não davam atenção o que a palavra mostrava. Eles estavam mais preocupados de cumprir a sua justiça pessoal. Não, eu sou santo. Você, se não for assim como eu, não vai para o céu. Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, eu não vou para o bar. Tem tanta gente no inferno que não bebia, que não matava, que não roubava e nem ia para bar. Porcaria. Tá não. Vai. Tem tanta gente no inferno que vivia de paletó, de calça, de gravata, mulher de cabelo longos, de vestidos cobrindo os pés. Tem tanta gente no inferno que vivia dentro da igreja, de manhã, de tarde, de noite, de meio-dia. Tem tanta gente no inferno. Agora tem tanta gente no céu que nunca foi uma igreja. Tem tanta gente no céu que nunca se vestiu como os religiosos se vestem. Porque Deus contemplou o coração. O ladrão se converteu a Jesus. Nunca fez bondade. Mas o coração dele se quebrantou. Ele teve um coração mais quebrantado do que o religioso. A mulher prostituta chegou a Jesus, enquanto os religiosos pensavam que era de Deus, estavam desprezando Jesus pela sua religiosidade. Zaqueu, um homem corrupto, se converteu a Jesus com o coração quebrantado, com toda a sua vida maldita, enquanto os religiosos, que se achavam santos, homens de Deus, foram rejeitados. Cuidado, irmão. Reflita aí, tá? Estou trazendo essa observação porque esse é o meu trabalho. Esclarecer. Para que você conheça o que é a doutrina de Cristo. E não aplique o juízo dentro de critério de usos e costumes, de doutrina de igreja ou de religiosidade. Porque não é por esse critério que o homem vai ser julgado por Deus. Amém?